E aí, então, nós temos as vantagens do RFLP. Dentre as vantagens do RFLP, nós temos, por exemplo, a cobertura total do genoma do organismo estudado. Nós temos que o marcador ele é capaz de detectar variantes alélicas, o que é muito importante para diversas aplicações, como, por exemplo, teste de paternidade, genotipagem de alta resolução, ok? O que faz, então, com que o marcador ele seja dito como codominante. Então, para que fique bem claro e para que nós possamos revisar um conceito de aulas anteriores, marcadores codominantes são aqueles que são capazes de distinguir todas as variantes alélicas de um determinado gene, né, dentro de um determinado locus. Os marcadores RFLP são praticamente ilimitados em número, ok? E membranas de hibridização produzidas a partir do Salden blotting podem ser conservadas e reutilizadas muitas vezes, o que assegura que o processo de obtenção das mesmas seja compensado por seu prolongado uso. Porém, nós também temos as desvantagens. Dentre as desvantagens, nós temos que o RFLP dificilmente é automatizável. Devido a isso, ele hoje não é tão mais utilizado como um marcador, apesar de suas vantagens, ok? Pois é necessário que haja uma escalabilidade para a produção de marcadores, para a detecção de polimorfismos, e isso se torna difícil devido à questão de ele não ser tão bem automatizável. A técnica em si é laboriosa, exigindo vários passos necessários, né? Principalmente por se basear no Salden blotting. Envolve a necessidade de criação de bibliotecas de sondas para cada projeto e também exige uma grande quantidade de DNA inicial intacto para que ocorra, então, a detecção de RFLPs. Aqui, no caso, a grande quantidade é pela questão de aumentar a obtenção de fragmentos. E esse DNA deve ser o mais intacto possível, justamente para não confundirmos artefatos, né, de fragmentação gerado, por exemplo, por degradação do material, com fragmentação devido à questão da presença das enzimas de restrição. E aí, as aplicações, nós já vimos algumas, né? O RFLP, por exemplo, foi a primeira técnica descrita para análise de polimorfismo de DNA, né, em humanos, aplicada na grande área da genética forense, né, a famosa área da genética forense. E aí, a técnica de DNA fingerprinting, ok? Ou impressão digital de DNA, ela é essencialmente uma técnica de obtenção de RFLPs, ok? Apesar de que boa parte dos polimorfismos que eram detectados eram explicados, né, a partir da presença de microsatélites, né? Tal como, por exemplo, o pesquisador que propôs a técnica, ok? Mostrou naquela época, certo? E aí a amostra de DNA, por exemplo, e a amostra de sangue, nós tínhamos dessa amostra, então, extraído o DNA genômico da forma mais intacta possível, digestão com enzima de restrição, eletroforese produzindo um rastro, pois existe uma enorme fragmentação desse material inicial, né? Desde fragmentos maiores a fragmentos menores. Ocorre então a transferência para uma membrana, e isso envolve então esses passos aqui, esses três últimos passos envolvem o Salden blotting, ok? Até que usando uma sonda específica para determinados fragmentos polimórficos, nós poderíamos então produzir esse padrão, né, por autorradiografia do polimorfismo para diferentes indivíduos, né? Cada canaleta representaria então um indivíduo. Dentre as aplicações do RFLP, essa técnica também é aplicada, né, até hoje para muitos laboratórios, sobretudo laboratórios que têm poucos recursos, laboratórios que não precisam trabalhar com grande escalabilidade, geração de dados em larga escala, ok? Por todas as suas vantagens, ela ainda é aplicada até hoje nas seguintes áreas, tá? E ela foi aplicada no passado e ainda é aplicada até hoje nessas seguintes áreas, né? Na obtenção do mapeamento gênico, né?
diferenciando aqui o mapeamento gênico do mapeamento físico de ácidos nucleicos, né, de DNA, justamente porque o mapeamento gênico ele é medido a partir de distâncias em centimorgans, né, em relação à ocorrência, à probabilidade de ocorrência de evento de recombinação. Enquanto que o mapeamento físico ele é de fato um mapeamento para cada posição em pares de bases, ok? É utilizado também para genotipagem, né? E aí a genotipagem é, no caso, o estudo dos genótipos, a ordenação, a combinação, a riqueza de genótipos em espécies, ok? E isso envolve necessariamente a detecção de todas as variantes alélicas de genes, ok? Testes de paternidade, como nós mostramos, né, em que verificamos a origem de polimorfismo, se, de qual parental que veio tal variante, por exemplo, tal polimorfismo. Diagnóstico de doenças hereditárias, como nós também mostramos, e taxonomia de espécies, como nós iremos mostrar. Bom, então talvez um dos maiores exemplos, né, o que deu notoriedade ao uso do RFLP no passado foi realmente esse estudo em que os pesquisadores, né, liderados por Botstein, no caso, determinaram então o mapa de ligação genética, né, em humanos usando o RFLP, ok? Bem no início da década de 80. E aí aqui, então, muito bem representado realmente a ideia do RFLP, né? Então, dois fragmentos de DNA submetidos, por exemplo, a duas enzimas de restrição, uma do tipo A e outra do tipo B, né? Do tipo A e do tipo B. Essas enzimas então apresentarão sítios, né? Azinho e Bzinho, por exemplo. E aí, o espaçamento entre esses sítios é representado, por exemplo, aqui nas posições, né? O espaçamento 1 e o espaçamento 1 mais 1, né? Quer dizer que a próxima posição em distâncias genéticas era dada aqui por um incremento de 1. E aí, então, os fragmentos gerados, que seriam então analisados por eletroforese, estavam entre essas diferentes posições, né, de sítios de corte das enzimas, né? Da enzima B e da enzima A, por exemplo, ok? E aí, então, isso nos gerava, então, um padrão de eletroforese, que era analisado aqui por um gel eletroforético. Aqui está um esqueminha desse padrão de eletroforese, né? Duas amostras distintas, quer dizer, perdão, a mesma amostra, agora que é analisada por duas enzimas distintas, tá? Também é uma variação da RFLP. Ao invés de apenas usar uma única enzima para o processo, nós podemos usar, por exemplo, duas enzimas diferentes para analisar o mesmo indivíduo, tá? Isso funciona bem quando a gente quer determinar, por exemplo, essas distâncias genéticas, tá? E aí, diferentes arranjos cromossômicos podem, por exemplo, gerar diferentes padrões de hibridização, tá? E aí, no caso, esse arranjo cromossômico, né, as diferentes organizações dos genes entre si, gerando então diferentes padrões de restrição, tá? Nós vamos então verificar isso a partir do padrão de hibridização, porque esse jardim de floresta será revelado por Saudenblot, tá? E aí, no caso, o Saudenblot nada mais é do que a representação de algumas bandas obtidas a partir da fragmentação, ok? Então, a enzima endonuclease do tipo A, a endonuclease do tipo B, e aí então o sítio revelado a partir da presença da hibridização, né? Do anelamento com a sonda. Era assim que é representado, por exemplo, na década de 80. E aí hoje, até hoje, nós temos algumas outras aplicações muito interessantes. Nós temos, por exemplo, próprias variações do RFLP, fazendo com que este ainda seja utilizado ainda em alguns campos da ciência, sobretudo da taxonomia e da genética de micro-organismos, tá? Nós temos, por exemplo, aqui a variação do tipo RFLP terminal, né, ou TRFLP, em que essa técnica, no caso, essa variante da RFLP, ela pode ser utilizada, por exemplo, para verificar a diversidade genética em comunidades microbianas ambientais, ok? Uma única comunidade microbiana, no caso, ela pode conter uma diversidade imensa, né? Uma diversidade imensa de organismos, tá? Em que há, por exemplo, a prevalência de dados organismos em detrimento de outros, tá? E aí, se nós extrairmos, fazermos todos os passos, né, de um RFLP convencional, né? Extraímos o DNA genômico com a maior integridade possível.
E aí associar a técnica, por exemplo, a alguns outros passos adicionais, como por exemplo o PCR, né? Nós vimos aí então a importância do PCR, né? O PCR é uma técnica que ele pode muito bem se encaixar, né? Ela pode muito bem se encaixar em diversas outras técnicas, né? Se nós amplificarmos seletivamente algum tipo de gene, né? Que tipo de gene, professor? Um gene que possa me dar então a diferenciação de espécies, né? Quais genes que vão evoluir juntamente com o aparecimento de novas espécies e quais genes que vão evoluir sem que ocorra esse aparecimento de novas espécies, né? Se nós quisermos diferenciar espécies, nós precisamos olhar para regiões genômicas, né? Locos gênicos contendo genes que irão evoluir juntamente com as espécies, ou seja, esses genes irão se modificar de forma significativa juntamente com a presença de novas espécies. E associado a isso, nós iremos então usar oligonucleotídeos específicos ou primers, né, com a adição terminal de um fluoróforo, né, um composto fluorescente. E aí então o gene de interesse é amplificado, né, a partir do DNA molde genômico, molde, né, nós temos então uma cópia desse gene para cada organismo. E aí nós também temos então uma associação de um dado fluoróforo para uma dada comunidade. Notem aqui que nós vamos extrair o DNA de um pool, né, de um conjunto gênico, né, uma mistura. E essa mistura, por exemplo, ela vai ser distinguida a partir do conhecimento da sequência dentro do genoma de cada organismo aqui da mistura. Então, eu sei bem, por exemplo, olha, eu quero verificar se a minha comunidade apresentam, por exemplo, espécie A, B e C, né? Então, eu tenho que ter conhecimento da sequência do gene do organismo A, do gene do organismo B, do organismo C, justamente para verificar se eles estão presentes e em qual abundância, né? No caso aqui, nós não temos essa informação de abundância ainda, nós teremos logo mais. E aí, então, o fluoróforo será específico para cada organismo diferente, né? Um fluoróforo para um organismo A, um fluoróforo para o organismo B e um fluoróforo, para o organismo C. Após isso, nós então submetemos os fragmentos amplificados a um processo de restrição, né, com enzimas de restrição, que vão produzir diferentes fragmentos, ok? E esses diferentes fragmentos, então, serão analisados por eletroforese, ok? Só que desta vez, ao invés de utilizar, por exemplo, radioatividade, autorradiografia para verificar, então, por sondas, né? O que faz com que essa técnica de RFLP modificada seja aplicada até hoje, né? A, a não necessidade de nós produzirmos autorradiografias, tá? De trabalhar com radioatividade ou de trabalhar com técnicas mais demoradas como Saldenblotting, tá? Nós apenas usamos eletroforese, né? Aqui pode ser do tipo capilar e então verificar a partir dos fluoróforos, né? A partir dos fluoróforos, verificar a presença, né, de forma então de forma qualitativa, quais qualidades estão presentes, né? A qualidade do organismo A, ou seja, ele está presente. A qualidade do tipo do organismo B, ele está presente. A qualidade do tipo C, ele está presente, né? E também de forma quantitativa, né? Quem está mais presente? Quem está mais abundante? A partir do uso desses fluoróforos. Ou seja, então nós temos uma análise aqui qualitativa e quantitativa, né? Presença e ausência e em termos de quantidade, tá? Então, por isso que o RFLP modificado, né, utilizando-se dentro da técnica o PCR e retirando-se da técnica o Saldenblot, né, e usando a tecnologia de fluorescência, né, baseando na detecção de fluorescência, nós podemos então transformar a técnica de forma então bem robusta. E aí, outras variações, né, também estão adentrando o PCR dentro do RFLP, né, o que só vem a somar. Então, nós temos, por exemplo, a aplicação na taxonomia de espécies de micro-organismos, né? Mais uma vez que nós podemos ter, por exemplo, no caso, a amplificação de fragmentos, né, de genes de interesse de dadas espécies, tá? E aí, então, amplificação seguida da digestão por enzima de restrição. E aí, então, verificamos, por exemplo, diversas espécies diferentes, tá? Aqui nós vamos ver, por exemplo, 3 espécies comparadas, utilizando-se diversas enzimas de restrição diferentes, tá? No caso aqui, nós vamos ter várias, nós vamos ter aqui, por exemplo, 10 enzimas, comparando-se, então, o seu perfil de eletroforese de cada uma delas para cada
para cada grupo de organismos, né, no caso. E aí, então, o perfil eletroforético será comparado para verificar, então, se ocorre, então, uma nova espécie ou não, ou se ocorre, por exemplo, variantes dessas espécies nessas comunidades microbianas.